Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, eu sou o projeto digital da cidade de Guimarães, do pontapé de saída à hora ao treinador, e hoje vimos ao futebol feminino, e o futebol feminino de Polvoreira, e temos connosco o Tiago que teve a amabilidade de nos receber para falar um pouco de uma realidade que está cada vez a crescer mais no futebol português, mas que é uma realidade ainda nova para o futebol. Tiago, tu que vives isto no dia a dia, qual é a sensação que tu tens do crescimento do futebol feminino em Portugal? Em primeiro, boa tarde, agradecer todo o destaque à Rádio Inquieta e, acima de tudo, acaba por, direta e indiretamente, ajudar a promover e a valorizar aquilo que é o futebol feminino, não só em Polvoreira, mas em Guimarães e, de seguida, em Portugal. Nesse sentido, está a fazer um excelente trabalho. No que diz respeito à pergunta, o futebol feminino está a crescer gradualmente, sempre de forma sustentada e a olhos vistos. E qual é a maior dificuldade que tu sentes, e no dia-a-dia que trabalhas com as tuas jogadoras, para que este futebol seja olhado da mesma maneira que é olhado qualquer outro desporto e qualquer outra modalidade e qualquer outra competição? Isso é, como eu costumo dizer, o trabalho mais duro que nós treinadores, nós estrutura, quem está ligado àquilo que é o futebol feminino, é o trabalho mais duro que temos que fazer no dia-a-dia, que é perante a sociedade, perante toda a gente que vê o futebol feminino, que vai analisando, que vai vendo, que vai estando por dentro, por fora, fazer-lhes ver que isto tem pernas para andar e o futebol feminino ainda tem muito para evoluir e veio para ficar. Como é que o adepto do Polvoreira olha para a equipa do futebol feminino em comparação que olha para o futebol masculino? O adepto do Polvoreira, na primeira época que começou o futebol feminino, o adepto do Polvoreira, na sua maioria, não aceitava o futebol feminino. O adepto do Polvoreira não era apologista do futebol feminino. Achava que as meninas eram para jogar voleibol. Vários motivos, cada um com os seus, mas o adepto do Polvoreira em si não aceitava na sua totalidade o projeto do futebol feminino. O adepto do Polvoreira é exigente, o adepto do Polvoreira, se calhar, se na altura fosse projetado o futebol feminino de outras dimensões, e quando digo de outras dimensões, jogar logo desde o início para ganhar em todos os campos, que o adepto do Polvoreira é exigente nesse sentido, o adepto do Polvoreira certamente que via o início e o projeto do futebol feminino com outros olhos. O que não aconteceu cá, e esse trabalho e essa toda a nossa postura que nós tivemos que ter, enfrentar tudo e todos para que se conseguisse mudando mentalidades, foi um dos trabalhos mais duros que pudemos ter enfrentado até o momento. Ali a qualidade das tuas meninas, como é que é? A qualidade das minhas meninas neste momento, e quando digo meninas, mulheres, neste momento superou todas as expectativas até o momento, porque eu quando digo superou, foi todo um trabalho feito cá. É óbvio, na presente época conseguimos recrutar fora, fomos recrutar mais qualidade, fomos recrutar atletas que nos vêm acrescentar ao projeto outro tipo de qualidades, o que fazia falta, é óbvio, mas o desenvolvimento de todas aquelas que estão cá desde o primeiro ano, todas aquelas que fomos absorvendo, mesmo com poucos anos de futebol, no percurso delas, o desenvolvimento delas até o momento é extremamente positivo. E aparece-te muitas jovens a vir aqui ao treino a dizer: Mister, eu quero treinar, e se calhar a treinar pela primeira vez? Vão aparecendo, eu felizmente, desde o meu primeiro dia cá, nunca fechei a porta a ninguém. É óbvio que em alguns momentos tive que fazer as minhas escolhas, tive que dispensar uma ou outra atleta, faz parte do futebol, mas o que é certo é que nunca houve uma atleta que, por falta do currículo, por falta de nunca ter jogado em lado nenhum, que chegasse a Polvoreira no primeiro dia e que fosse mandada embora. Todas elas tiveram direito a uma semana, 2, 3, um mês, prestar provas, mostrar, sentir, perceber, muitas delas perceber se realmente gostavam ou não, porque às vezes nós achamos que gostamos
e na realidade, quando nos põem um conjunto de regras, quando percebemos a intensidade, quando percebemos aquilo que envolve o desporto e a competição, se calhar percebemos que na realidade não estamos totalmente preparados. E já tive de todos os casos e mais alguns. E já foste surpreendido com alguma atleta que chegasse aqui e tu vistes no primeiro treino e olhaste para a qualidade técnica dela e ficaste surpreendido? Já, algumas, e a maior surpresa é sempre daquelas que não têm currículo, porque nós olhar para o currículo de um atleta, ver alguns valores, chegar aqui, ver lá treinar pela primeira vez, não acho isso que podemos chamar de surpresa. Surpresa é chegar cá um atleta, como já chegaram nos últimos anos, 16, 17, 18 anos, se calhar tímidas, assim meias, é natural não conhecer ninguém, e chegar cá e uma pessoa no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e entre nós, equipa técnica, conversarmos entre nós e acreditar que víamos ali algum talento, e a melhor prova disso é ao fim de um ano, 2, 3, porque só aí é que se valoriza os treinadores, só aí é que se valoriza os trabalhos, porque na primeira hora, quem não conseguir resultados na primeira semana, na segunda ou no primeiro mês, é logo desgraçado no mundo do futebol ainda mais, e aquela paciência que nós temos que ter enquanto equipa técnica, que é conseguir chegar ao fim de uma época e olhar para trás e sentir aquele orgulho de ver o trabalho das atletas e o desenvolvimento das atletas também em si. Nós podemos dizer que o homem é um eterno insatisfeito, mas as condições que o Polvoreira te fornece para tu depois forneceres às tuas atletas são as condições que tu achas aceitáveis. As ideais nunca são, como é evidente. As ideais nunca são, muito menos comigo, que sou uma pessoa exigente em tudo na vida, mas neste momento o Polvoreira tem as condições necessárias, suficientes, para que nós façamos um bom trabalho em todos os momentos, nós no feminino e toda a estrutura que está ligada ao clube. Cresceu há dias o Moreirense, com a equipa de futebol feminino não havia nos anos anteriores, dificultou um pouco aquilo que foi o teu recrutamento de jogadores para aqui? O Moreirense não dificultou de forma direta o recrutamento de atletas para o Polvoreira, porque nenhuma delas, das atletas que estão lá no Polvoreira, no Moreirense, foram referenciadas para o Polvoreira. O Polvoreira tem, na minha liderança, tem os pés assentos na terra, percebe até que ponto pode ir, percebe que tipo de atletas pode tentar contratar, e dentro disso o Moreirense foi recrutar atletas de outras bases, foi buscar muitas fora do concelho, e fez o trabalho deles sem nada interferir com o trabalho do Polvoreira. E o ambiente dentro do grupo, tu sentes que as atletas no final do treino estão ansiosas que chegue o treino seguinte porque têm necessidade, que têm a vontade de estarem aqui no Polvoreira a praticar esta modalidade? Sim, na sua grande maioria, as minhas atletas, 90% das vezes, têm sempre muita motivação. É óbvio que isso tem que vir sempre um trabalho de trás, coisa que não acontecia na sua totalidade na primeira época desportiva quando iniciámos com o projeto, mas o que é certo é que na atualidade estamos a falar de atletas mais comprometidas com o clube, mais comprometidas com o projeto, mais comprometidas com aquilo que é a competição em si, coisa que na primeira época desportiva isto tudo teve que ser trabalhado de forma paciente, de forma gradual, sempre com os pés assentos na terra, sem dar 2 passos de uma só vez, sempre um passo atrás do outro, muito devagarinho, em vários momentos, mas faz parte da nossa evolução. Tiago, tal como no futebol masculino, há divisões, e o Polvoreira está numa divisão, eu diria que das divisões mais baixas. Não vamos comparar com Benfica, Benfica Sportings, Bragas, com outra dimensão, com outro profissionalismo, mas nesta divisão em que tu estás, o que é que vale a tua equipa? Nesta divisão que eu estou, a minha equipa neste momento vale muito, não é por ser a minha equipa, temos que ser realistas e sérios naquilo que estamos a falar. A minha equipa, neste momento, terminou agora a primeira fase e estamos a falar que em 10 jornadas joguei olhos nos olhos com todos os adversários, mesmo cometendo erros, mesmo cometendo lacunas, como outras equipas também têm,
não houve um adversário que nós defrontemos e que nos fizéssemos de pequenos no futebol. Não é a minha forma de estar no jogo, não é a minha forma de encarar um futebol puro, porque para mim o futebol puro é jogar, cada um lutar com as suas armas, que não concordo com algumas coisas do futebol moderno, que é as pessoas formatarem, as pessoas mudarem o estilo de jogo em função da equipa A, B, C ou D. É óbvio que adaptamos, é óbvio que somos inteligentes, fazemos uma leitura daquilo que são os adversários, daquilo que é o nosso jogo e daquilo que nós podemos tirar mais partido em vários momentos, mas o que é certo é que nós temos uma identidade e que será sempre para se manter. No futebol, e temos que fazer sempre comparação com o futebol masculino. No futebol masculino há escalões, há os sub-13, há os sub-16, há os sub-19, há depois os séniores. E no futebol feminino eu diria que há uma disparidade muito grande de idades. Poderás ter atletas com 30 e tais e outras com 16 ou 17, portanto com mentalidades diferentes, com vivências diferentes. Como é que tu lidas com um grupo tão heterogéneo? Falo, e tenho que começar por aí, porque se estamos cá para falar de futebol feminino e daquilo que é a valorização e do projeto em si, eu na primeira época esportiva, a atleta mais nova tinha 16 anos, a atleta mais velha tinha na altura 44, podia ser 43. O que é certo é que podia ser quase mãe e filha. A minha forma de estar e a minha forma de ser, transmitir valores e de liderança, sempre foi em função de um conjunto de regras, em função de uma forma de trabalhar, toda ela muito igual para todas. É óbvio que as formas de pensar, as formas de agir, as formas de ser, não só pelas idades, mas por personalidades, é diferente, não são todas iguais, isso é impensável acontecer, acontece no futebol masculino e no futebol feminino, mas o que é certo é que a minha forma de trabalhar para com todas elas, é óbvio que uma ou outra mais nova, principalmente quando estão a começar, mas mesmo com as mais velhas, teve que acontecer isso. Há aquela sensibilidade que temos de ter, há aquela forma de viciar, que nós temos que arranjar formas de viciar, porque eu comecei com um projeto que os atletas gostavam de jogar futebol, mas não tinham vício, não tinham paixão. Os atletas gostavam de futebol e queriam jogar, mas a realidade é que nós temos que ser sérios com uma coisa que é, eu apresentei na primeira época desportiva, na primeira reunião que faço com a direção, apresentei 22 atletas. Ou melhor, 22 mulheres, meninas e mulheres, que queriam jogar futebol. É diferente de ser atleta. A partir daquele momento, elas passaram todas a ser atletas. Nenhuma era. Nenhuma era. O que é certo é que passa uma semana, 2, 3, eu ao fim de 3 semanas, daquele conjunto de 22 ou 24 atletas na altura, eu perdi 10. Porque nessas semanas foi-lhe transmitido e foi-lhe feito ver o conjunto de regras, conjunto de sacrifícios que muitas delas tinham que ter, tinham que fazer para poder competir. Desde os treinos assíduos, desde os jogos, desde, por vezes, abdicar-nos daquelas pessoas que mais gostamos, daqueles hábitos que nós gostamos de fazer, passear com a família ao fim de semana, estar com a família, filhos, familiares, temos que o deixar de fazer, por vezes, para estar envolvidos nisto. E o que é certo é que eu tive um conjunto de atletas que tiveram, naquela hora, disseram que não estavam preparadas. E eu, coube-me a mim, já tinha dado a palavra a toda a gente, coube-me a mim arranjar outro conjunto de atletas. E quando falamos num projeto que está em andamento, numa primeira liga, numa segunda, projetos sustentados, já bem enraizados, é muito fácil ir ao mercado com um bocado de dinheiro, ou com mais conhecimento ou menos conhecimento, mas é que o Polvoreira não tinha história. O Polvoreira não tinha nada. Polvoreira para toda a gente ainda passava a incerteza se ia começar ou não, porque muita gente, e vamos vendo ano após ano, toda a gente diz que vai começar para o ano, mas eu vejo isso quase como uma força política. Acho que vejo aqui muitos clubes cá em Guimarães, por vezes não têm noção do que é preciso para começar. E o que é certo é que nos últimos anos temos 2, 3 clubes que disseram que iam arrancar e nada se viu. Nada se viu porque há aqui uma dificuldade enorme em recrutar atletas, em ter atletas, principalmente cá na zona de Guimarães. Porque se há muito dinheiro, vai-se buscar a qualquer parte do país, a qualquer parte do mundo.
em projetos amadores, com o número de atletas que nós temos a praticar cá em Guimarães, é muito difícil recrutar. E eu nessa altura tive que fazer um trabalho dos mais ingratos e dos mais duros que possam imaginar no recrutamento de mulheres, de meninas que queriam jogar futebol. Como é que fizeste isso? Foi tudo Como é um que se trabalho. faz isso? Eu andei à volta, mas à volta de tudo que vocês possam imaginar. Umas atletas já competiram, outras que eu vi que gostavam, outras que tiveram cá, porque isto do futebol feminino cá em Palboreira começou muito através do jogo que se fez cá, se realizou 2 jogos antes disto, solteiras contra casadas, e eu fui abordando atletas, mulheres, meninas, nesse sentido, para praticar o desporto. A primeira época foi do mais difícil que vocês possam imaginar. Tiago, tu estás dentro do balneário no dia antes do jogo. Como é que é a reação? Como é que elas se comportam antes de um jogo? Euforia que há com o aproximar da hora do jogo, como é que elas reagem? Elas, mediante aquilo que é a competição, é diferente daquilo que é o trabalho semanal. Treinar não é a mesma coisa que jogar. Elas vêm nervosas, elas... O meu plantel, agora, na presente época desportiva, já não se nota tanto, mas o meu plantel acusava ligeiramente muito a pressão do jogo, a pressão dos primeiros golos, a pressão de passar para cima do resultado em si, porque vinha-nos feridos. Grande parte do plantel, esta época esportiva nem tanto, mas até à época passada, grande parte do plantel fez um percurso digno, mas ferido. Ferido por tudo e por todos. Desde adversários, desde equipas de arbitragem, desde elementos externos ao jogo, porque nós éramos, se calhar, a única equipa que fizemos o percurso mais digno e mais sério desde o nosso início, desde a formação do futebol feminino, e o que é certo é que éramos a equipa, se calhar, mais desrespeitada. Éramos uma equipa, como ainda somos hoje, que somos um exemplo, considero-me um exemplo, considero-me, e toda a gente que vê os jogos, que vê os treinos, e que vê o que é o nosso percurso, e eu falo na minha liderança, agora 2 épocas e meia, se forem ver castigos de outras equipas, castigos de outros atletas, comportamento das equipas em si, o percurso do Palboreira, em comparação, posso ser mais direto com as equipas cá de Guimarães, o nosso percurso está provado que é digno. Está provado que é digno. E as minhas atletas passaram por muito. Minhas atletas já passaram quase por tudo e mais alguma coisa, o que eu não gosto, o que eu luto e o que eu ando a tentar contrariar, o que sozinho não consigo, porque toda a gente critica, toda a gente faz aquilo que são, falo principalmente por nossos adversários mais diretos, toda a gente é capaz de criticar A, B, C e D, mas quando se ganha, esquece tudo. E o treinador Palboreira critica o treinador adversário se for a ganhar ou a perder, critica a postura de um atleta A, B, C ou D, seja da minha equipa, seja da equipa adversária, a ganhar ou a perder, da mesma forma como dá opinião às equipas de arbitragem todas as semanas, de forma direta, de forma sincera, de forma clara, cara a cara, mediante o jogo, se ganhou ou se perdeu. Uma análise sincera daquilo que é a minha opinião, o que não acontece na maior parte das equipas, que é as equipas ganham, sob um penalti 2, 3, se a equipa perdeu, dá-se uma desgraça aos árbitros, dá-se uma desgraça ao treinador adversário, faz-se muitas coisas feias. Quando se ganha, está tudo bem. O que não é correto e o que não valoriza aquilo que é o desenvolvimento do futebol feminino de sua forma geral. Tiago, como é que o teu grupo reage à derrota e como é que o teu grupo reage na vitória? A ideia que eu tenho, e só por aquilo que eu vejo na televisão, é que as atletas na derrota reagem pior que os homens, ficam muito mais tristes e na vitória ficam muito mais eufóricas. Como é que é o teu grupo? Ou é um grupo equilibrado, quer na vitória, quer na derrota? O futebol feminino, de forma geral, e posso dizer, porque aquilo também vejo
a nível nacional, não só o que sinto cá e o que presencio cá, mas a nível geral, o futebol feminino na derrota é mais intenso, como na vitória é mais eufórico também. Tem a ver com a personalidade feminina. Acho que é um bocado por aí. Cá no Polvoreira é exatamente o mesmo, porque são personalidades, são atletas, são humanas, e é feminino na mesma, como é desde a primeira liga à terceira liga. E no futebol, qual é o lugar na equipa que tens mais dificuldades em encontrar elementos para preencher essa lacuna? É sempre na linha defensiva e guarda-redes. Felizmente temos arranjado boas soluções, mas será sempre das posições com mais déficits e nos próximos anos, enquanto não projetarmos mais e fortalecermos mais o futebol feminino, não só cá em Guimarães, mas em termos nacionais, vai acontecer um bocado esse déficit, porque tem a ver com a postura das atletas, com a aceitação das atletas quando entram no futebol. Porque tal a mulher como o homem, quanto menos estiverem numa posição do terreno que sejam expostas ao erro, e a nossa sociedade crucifica muito as linhas defensivas e as guarda-redes, seja no feminino, seja no masculino. Sim, o avançado pode falhar 10 golos, mas se o guarda-redes levar um frango é que é condenado. Precisamente. O que eu contrario, o que eu tento contrariar cada vez mais, porque eu quando corrijo um golo sofrido, corrijo desde a linha da frente até à linha defensiva. O que não acontece na maior parte daquilo que são as pessoas que andam envolvidas no futebol, aquilo que é o adepto do futebol vê o último erro. O adepto do futebol pode ver 10 erros num lance, é o mais marcante. Vê o último erro sempre. É aquele que se traduz em golo, o que para mim não é justo e o que para mim não é sério perante aquilo que está a acontecer no jogo. E isso no feminino vem um bocado por aí. As atletas estão a começar a praticar, as atletas querem ficar na cabeça delas, e isso tem que ser um trabalho de toda a gente que anda envolvido no futebol, querem ficar mais perto do êxito, mais perto do golo, mais perto do destaque e menos perto expostas ao erro. É o que acontece, a meu ver, aquilo que vou analisando naquilo que é o futebol. É preciso um trabalho de base, é preciso um trabalho de casa, cá dentro, que tem-se de fazer cada vez mais. Eu felizmente, naquilo que diz respeito a guarda-redes, desde a minha primeira época esportiva, na minha liderança, felizmente tenho tido êxitos nesse sentido. Êxitos que me orgulha, porque é um trabalho nosso. Eu, na primeira época esportiva, melhor guarda-redes, que depois, felizmente, teve uma lesão, que teve que se desligar daquilo que é o futebol, ela chegou cá, a Polvoreira, primeira época desportiva que ia jogar, chegou cá, ainda hoje tenho um registro disso, a posição preferida dela era média-direita. Passado 2 meses, fizemos-lhe ver que ela tinha algumas características, valorizámos nesse sentido, fizemos um trabalho que não tem só a ver com aquilo que é o rendimento no jogo, tem que haver um trabalho mental, e a atleta foi acreditando e chegou o momento que nos disse que é aquilo que nós, treinadores, mais gostamos de ouvir e é a coisa mais bonita que nós podemos ouvir, que é um atleta dizer-nos que está cá para servir o clube, está cá para aquilo que a equipa precisar, e isso é das coisas que nós mais podemos ficar agradados em todos os momentos. Esta época desportiva, tenho que o frisar, mais uma vez na questão das guarda-redes, sem fugir muito a isso, a nossa atual guarda-redes muito cobiçada por várias equipas, segunda liga, terceira liga, até primeira liga também de algumas equipas que estão mais abaixo na tabela. É um atleta que, para as pessoas terem noção, tem ano e meio de futebol. Ano e meio de futebol, não todo ele de forma exigente, porque condicionada por trabalhos, condicionada pela vida pessoal, um atleta que ao fim de meia época desportiva comigo cá, e eu fiz-lhe ver que tinha muito potencial para guarda-redes. Mas para vocês terem noção do destaque que ela está a ter este ano, daquilo que é a valorização dela, eu tive que andar meio ano
meio ano, e não é meio ano uma vez por mês, é meio ano quase todos os dias, fazer-lhe ver que ela tinha potencial. Ela esteve a guarda-redes, ela quis sair do guarda-redes, ela queria deixar o futebol e teve que haver aqui um trabalho emocional em função daquilo. Hoje ela acredita que tem muito potencial e tem futuro na baliza. Mas isto é um trabalho ingrato. Quando as coisas correm bem, e neste momento, toda a gente esquece aqui os treinadores, toda a gente esquece quem fez este trabalho, o mérito está no atleta, ponto. E o topo da cereja é mesmo esse, o mérito está na atleta, porque se ela não quisesse, se ela não se trabalhasse, se ela não se envolvesse, não se conseguia, é óbvio. Mas todo este trabalho que foi feito antes, se não fosse a equipa técnica, ela hoje, se calhar, nem atleta era. Mas para muitas das atletas que vêm para o Polvoreira, aqui é a primeira experiência do futebol feminino. Elas, se calhar, nem têm a noção da potencialidade que têm. Poderá servir também o Polvoreira uma rampa de lançamento para essas atletas que são desconhecidas, mas que só não apareceram ainda porque não tiveram a oportunidade. E a oportunidade é-lhe dada aqui no Polvoreira e a partir daí podem ser vistas e catapultadas para outras ambições. Concordo totalmente com isso e temos exemplos nesta presente época desportiva, que temos muitas atletas cá, com talento, que nós lhe damos tempo, que nós percebemos e testamos, porque este é o lado certo das coisas e do futebol, que muita gente, eu felizmente vou tendo essa paciência, eu não sou agarrado e muita gente vê-me a trocar posições a atleta X, a atleta Y, semana após semana, porque ando à procura do melhor rendimento delas. Porque há atletas, há jogadores que jogam 10 anos e ao fim de 10 anos trocam de posição e destacam-se numa posição. Porque é que eu vou inventar o futebol e vou dizer que aquele atleta vai jogar ali para toda a vida? Não! Nós podemos experimentar, nós devemos experimentar e devemos ter várias alternativas para conseguir tentar testar os limites de cada atleta e potenciar atletas. Acontece-nos esta época desportiva, temos aqui uma valorização enorme, apesar de não ter uma passagem à primeira fase, apesar de não ter, temos cá muito talento que anda a ser observado e muito talento que anda a ser cobiçado. Isso a nós, equipa técnica, e a nós, clube, deixa-nos de certa forma orgulhosos, que é sinónimo que estamos a fazer um bom trabalho. Tiago, os campos têm 2 balizas, as regras são as mesmas, mas que é que um treinador do futebol feminino tem que ter a diferente em comparação com um treinador de futebol masculino? Um treinador de futebol feminino, a meu ver, e há poucos, a meu ver, tem que ser, primeiro, tem que ter uma capacidade psicológica, a meu ver, principalmente neste contexto mais inferior, em divisões mais inferiores, tem que ter uma capacidade psicológica acima da média, porque há uma desvalorização enorme daquilo que é o futebol feminino, daquilo que é mulher no futebol, e nós treinadores, muito mais que ensinar a jogar futebol, muito mais que ensinar regras, ensinar uma posição para ocupar no terreno de jogo, a questão tática, a questão daquilo que envolve um jogo, daquilo que envolve uma competição, nós temos que lutar contra esta discrepância, contra esta desigualdade e contra muita coisa feia que acontece para com as atletas, não só na competição, no dia a dia. A atleta do futebol feminino, não só em Polvoreira, mas de forma geral, ou passa muito ou já passou por muito. E é importante que as pessoas tenham alguma sensibilidade nesse aspecto e que as defendam no sentido de as valorizar e no sentido, quem estiver envolvido naquilo que é futebol feminino, ou está, eu costumo dizer isto, ou está para valorizar o futebol feminino, ou senão que se retire. Porque para ser treinador de futebol feminino, e há alguns exemplos que se envolvem no futebol feminino, porque o futebol feminino está a ser promovido e são divisões nacionais para se mostrar, eu não acho correto. Eu não acho correto. Quem se quiser mostrar, que contrate um canal de televisão ou algo do género, que é a melhor forma de se mostrar. Como treinador, quem quiser e tiver o interesse e achar por bem que eu defendo
e nos próximos anos vai haver muita abertura para isso, porque cada vez mais se está a projetar o futebol feminino, que se envolva e que defenda e que valorize aquilo que é o futebol feminino. E para valorizar aquilo que é o futebol feminino, tem muito que se lhe diga. Tiago, a última pergunta, o tempo está a esgotar-se. 2 projetos iguais, um masculino, outro feminino, a tua opção ia para onde? A minha opção neste momento será sempre pelo melhor projeto, no sentido o clube que me quiser mais e aquilo que me der as melhores condições. Já tive projetos masculinos, estou atualmente em projeto feminino, gosto de estar onde me sinto bem, onde sou valorizado. Agora, onde eu estiver, há uma certeza. Tenho humildade para estar na Primeira Liga, para estar na última Liga, já estive num campeonato de futebol popular, não tenho vergonha nenhuma de dizer, tenho orgulho de poder ter uma personalidade e poder ter uma humildade para, neste momento, estar preparado para abordar qualquer tipo de projeto, seja cá em Polvoreiro, seja no exterior, seja numa divisão mais alta ou uma divisão mais baixa. Porque eu costumo dizer que o que eu passei já cá em Polvoreira, principalmente com o feminino, já estou preparado para tudo. Porque há muitos treinadores que nunca sentiram 10% da dificuldade que eu já senti no futebol. Tenho um percurso curto, não tenho uma carreira de 10 nem de 20 anos de treinador, mas o que é certo, o pouco que eu passei foi muito que muita gente que tem 10, 20, 30 anos de futebol nunca passou. Enquanto jogador, fiz 95% do meu percurso vitorioso, enquanto treinador não o tenho. Mas tenho outros valores e fiz outras coisas para o bem do futebol, não só pelo feminino, mas pelo masculino também, que muita gente ainda não fez. O que eu gostava de ver, porque toda a gente diz que isto é um futebol feminino e masculino, é um desporto muito bonito. Eu sou apaixonado, agora gostava de ver as pessoas a preocuparem-se mais com o bem-estar do futebol feminino e masculino. Tiago, chegou ao fim, resta-me agradecer-te a disponibilidade que tiveste connosco para mostrarmos também o que é o futebol feminino, o que é o futebol feminino do Polvoreira, quais são as dificuldades que temos no dia-a-dia para no domingo apresentarmos a equipa em competição. A Rádio Inquieta agradece a toda a disponibilidade. Eu é que agradeço e desde já agradeço também em nome do Polvoreira e em nome do futebol feminino e na valorização que ajuda e potencia a valorizar aquilo que é o presente e o futuro do futebol feminino e do futebol em geral. Muito obrigado.